Nossos amigos. 12:01. Quem não tá vendo a gente como bons amigos, por exemplo, é o presidente da Câmara, Mário Rossocal. Apesar que eu não sou amigo dele também, né? Eu sou conhecido, a gente conhece ele. E ele conhece a gente. Até às vezes finge que não, mas tá. Ele não está vendo como bons amigos os integrantes do Partido Novo. Aliás, que tem uma vereadora na Câmara que é do partido. Porque o Partido Novo protocolou ontem na Câmara um pedido de cassação do mandato do presidente Mário Rossocal. Um dos motivos, um deles, é aquela condenação por corrupção do caso Paulic. Até chegaram a falar, ah, não, ele não foi condenado. Claro que foi. Isso é fato. Acabou. É fato. Não é invenção nossa. E nem fomos nós que condenamos ele, mas a justiça. Só que aí tem um outro caso de que ele estaria usando a advogada da Câmara para defender ele e a filha dele de forma particular. É isso, Márcio? Bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia para você de casa também. É justamente isso. Por conta dessas acusações, com esses argumentos, que o Partido Novo está pedindo a cassação do mandato do vereador Mário Rossocal, que vem a ser o presidente da Câmara aqui de Maringá. O protocolo foi ontem à tarde e esse assunto já está tramitando na Câmara. O Partido Novo, que é a cabeça do presidente Mário Rossocal. O Juliano já explicou tudo. É isso. Eles têm dois argumentos. A condenação do caso Paulic, que o Mário Rossocal recebia dinheiro do Paulic. Ele alega que ele não sabia, mas o dinheiro que o Paulic dava para ele era dos cofres da prefeitura. Que segundo, na época da condenação, a justiça fala que em valores atuais, cerca de R$1 bilhão foi desviado dos cofres públicos da cidade. O maior esquema de corrupção, por enquanto, da história aqui de Maringá. R$1 bilhão corrigidos, dados da justiça. Eu nem era daqui nessa época. Essas informações são da justiça. Mas vamos lá. O Mário Rossocal foi condenado nesse caso, tá? Ele e várias outras pessoas foram condenadas. Então, é um dos argumentos. E o outro argumento é justamente esse. 3 ações na justiça, uma da filha do vereador e outras 2 do vereador Rossocal, que quem está defendendo ele é a advogada da Câmara. E aí o Partido Novo entrou com esse pedido. Por que, Juliano, entraram com o pedido de cassação? Porque o PT lançou um pedido de cassação da vereadora Cris Lauer, alegando o seguinte, que a vereadora ela teria usado um assessor dela, que é advogado, para defender ela em causas particulares. O PT apresentou a denúncia e a Câmara botou o assunto para rodar. E a Cris Lauer está correndo esse risco de perder o mandato dela. O Partido Novo falou, peraí, o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco? Ou ao contrário? Ou seja, o Mário Rossocal fez a mesma coisa. Usou o advogado da Câmara para defender ele nos casos particulares. Então, decidiram entrar com esse pedido de cassação de mandato do vereador. O processo já está tramitando na Câmara. Inclusive, hoje já foi lido na Câmara o pedido de cassação do vereador Mário Rossocal. Nós temos o momento em que era lido esse ato. É o momento da Câmara, no começo da sessão, em que um dos secretários, ele lê todos os ofícios que a Câmara recebeu entre uma sessão e outra. E ele leu lá o ofício que pede a cabeça do presidente da Câmara. Acompanhe. Representação formulada pelo Partido Novo em face do vereador Mário Massawa Sokawa, por infração político-administrativa e quebra de decoro parlamentar, requerendo a instauração de comissão para julgar procedente a medida e determinar a perda do mandato. Ofício... Aí ele ia falar de outros ofícios que não tem nada a ver com o caso, mas esse é o momento em que o Sidney Telles, que é um dos secretários lá da Câmara, ele lia esse ofício que a Câmara recebeu pedindo a cassação do vereador Mário Rossocal, que é o presidente da Câmara. Pois bem, quem fez o pedido? O Partido Novo.
E nós entrevistamos hoje o advogado do Partido Novo, que é quem protocolou o pedido, o doutor Douglas Santos, Douglas Alberto dos Santos. Eu quis saber dele, por que vocês estão pedindo a cabeça do presidente da Câmara? Por que vocês protocolaram isso? Ele falou com a nossa equipe hoje pela manhã, acompanhe. Nós fizemos ontem o protocolo do pedido de cassação do mandato do vereador Mário Hosokawa. Qual o argumento que vocês têm, doutor, nesse caso? Ô Márcio, a questão aqui, na verdade, ela é muito simples. A gente entende, né, o Partido Novo entende isso, na verdade, como uma oportunidade para essa Casa Legislativa de demonstrar moralidade e isonomia na sua condução, né, pelos candidatos que estão aqui representando a cidade. Isso porque... para dois fatos iguais, não pode haver um desfecho diferente. Eu digo isso porque, recentemente, em maio agora, o PT entrou com uma representação contra uma de nossas pré-candidatas, né, que inclusive tem mandato aqui na Câmara Legislativa, solicitando a cassação do seu mandato, justamente porque teria se utilizado de um funcionário público para questões particulares. Uma questão ainda que não houve sentença, não houve decisão, não é? Mas que também o candidato, o mandatário Mário Hosokawa, também, pela mesma situação, incorreu nessa circunstância, inclusive com uma situação mais grave, pelo fato de já haver uma sentença condenatória do ano passado, que reconheceu a responsabilidade dele com relação à questão do caso Paulic. Então, ele tem também casos particulares sendo defendidos por advogado da Câmara. Exatamente. São 3 processos particulares que também foram representados pela advogada da Câmara, inclusive em uma das procurações constando o endereço da própria Câmara Municipal de Maringá. No entendimento de vocês, isso não pode ou vocês querem o mesmo tratamento com relação à denúncia da vereadora Cris Lauer? As decisões elas vão ser sempre respeitadas, não é? Num Estado democrático de direito e o Partido Novo como uma entidade respeitadora do Estado democrático, as decisões serão respeitadas. O que nós estamos argumentando e querendo é que o mesmo desfecho seja dado aos 2 casos. Vocês citam o caso Paulic também, há a condenação do presidente nesse caso. Sim, houve a condenação. Vocês entendem que isso também é uma quebra de decoro parlamentar? Exatamente, com certeza. Então vocês querem a cassação dele, é isso? Isso. Nós queremos a cassação do candidato, né, do mandatário, perdão, Mário Hosokawa, e especialmente que seja dado o mesmo tratamento para o caso que seja feito com a mesma congruência, o julgamento e análise de ambos os casos em relação à utilização do funcionário da Câmara. Muito bem, esse é o Dr. Douglas Santos, Douglas Alberto dos Santos, ele que é advogado do Partido Novo, tá? Então, o que deu para entender ali, Juliana, é o seguinte, o Partido Novo é o partido da Cris Lauer. Então, na verdade, o partido está devolvendo a acusação aí, né? Já que acusaram a Cris Lauer de usar um assessor dela, que é advogado, para defender ela em casos particulares... Era, no caso, né? Então, já que é assim, e já que a Câmara abriu uma comissão que pode terminar na cassação da vereadora, por que não a Câmara não fazer a mesma coisa com o presidente, que fez a mesma coisa? Usou uma advogada da Câmara para defender ele e a filha dele em processos que correm na justiça contra eles também. Então, o que eles querem é... Aí, ó, quebrou o decoro também. É que assim, ô, Juliano, sobre a questão da Cris Lauer aí, eu fui procurar ela, eu estive na Câmara hoje pela manhã, fui procurar a vereadora para dizer o seguinte, ô vereadora, e o seu caso? E o seu caso? Ela disse, olha, Márcio, o meu caso é o seguinte, estou me defendendo na Câmara, que a comissão foi aberta, tem o prazo para ela se defender na Câmara, e ela disse o seguinte, esse caso está na Justiça, da Cris Lauer, denunciaram ela na Justiça. Ela disse o seguinte, o advogado que era meu assessor, ele é advogado e ele me defendeu realmente em casos particulares, só que não cobrou. É o que eles chamam de defesa patrocinada. O advogado defende sem cobrar da pessoa. E ela disse assim, isso, no meu caso, é normal, porque tem outros processos que outro advogado me defendeu e também não cobrou nada. Parece uma coisa de maluco, mas isso é muito comum, viu, Juliano? Escritórios de advocacia, eles veem, por exemplo, o Juliano Pinger.
Juliano Pinga. É que o Juliano não tem muito processo, então é ruim a gente dar esse exemplo. Mas vamos lá. Alguém conhecido. Ele estava lançando a cabeça assim, que ele não tem mesmo não. Alguns só. Vamos lá. Alguém conhecido. Vamos lá. Um artista. O Nininho é artista. Você me permite usar o seu exemplo, Nininho? Faz conta que o Nininho é um artista. O Nininho foi processado. Eu tenho um escritório de advocacia, o que eu faço? Eu vou lá e falo, Nininho, eu defendo você e não cobro nada. Tá? Só que daí, Nininho, se a gente ganhar a causa, você fala, o meu advogado é o Márcio. Então, para mim, vai ser bom. Isso é meio que normal no caso. A vereadora disse que no caso dela foi mais ou menos isso. O advogado não cobrou nada dela, então ela disse, olha, não há jogo de interesse porque ele não ganhou nada. Tá, mas isso é a fala da vereadora, é o posicionamento dela. De repente, essa seja a mesma fala do presidente da Câmara. Vamos aguardar. Só que se vão punir a vereadora porque ela fez isso, não tem por que não punir o presidente da Câmara se ele fez a mesma coisa. E tem um agravante. Tem a condenação do caso Paulic. Nós falamos isso aqui, acho que é semana passada, né? Ou semana retrasada, quando a gente questionava o caso do Biazon. Estão querendo caçar o vereador Biazon, porque ele fez uma homenagem para policiais e mandou confeccionar um diploma, aqueles diploma de mérito, assim, sabe? Quadrinho. Sabe assim, e um quadro, para o cara colocar um quadro na parede, e daí não tinha o nome do presidente. Ele ficou com ciúme e quer caçar o Biazon. A gente falou, mas peraí, logo o presidente, que foi condenado no caso Paulic, que é o maior escândalo de corrupção da cidade, como assim? Não é? Enfim, há uma diferença muito grande na questão do decoro. O decoro parlamentar, Juliano, quando quebra o decoro é o seguinte, é quando você comete algum ato que vai contra a imagem da Câmara. Lá na Câmara, nos corredores, o pessoal fala, mas a Crislauer vive quebrando o decoro. Por quê? Não, porque ela vive criticando os colegas. Não, isso aí não é uma pessoa que quebra o decoro, é uma pessoa chata. E a Crislauer, ela é bem chata mesmo. Ela pega no pé dos caras. É igual, se for assim, o Sidney Telles quebrou o decoro com a professora Ana Lúcia. Falou que ela está querendo se aparecer nessa questão da consulta popular. Então, o decoro não é a pessoa ser chata. Tem os vereadores lá que é insuportável também. Mas é da pessoa. Não tem nada a ver com o quebra de decoro. É quando você é político e aí você está envolvido em tramóia. Né? Você está envolvido em esquemas ilegais. Isso aí é você quebrar o decoro, a imagem da Câmara. Agora, um pentelhar o outro, isso aí faz parte lá. Mas vamos lá. A Câmara se pronunciou através de uma nota oficial. A Câmara Municipal, de Maringá, disse o seguinte sobre esse caso. Vamos ler junto. Ó. Nota à imprensa. Em relação ao pedido de cassação do mandato do vereador Mário Hosokawa pelo Partido Novo, protocolado na tarde da quarta-feira, a Câmara Municipal informa que o documento será lido na sessão ordinária, e nós acabamos de ouvir isso, e que o processo tramitará conforme o regimento interno da casa. Isso já é um alívio. Porque, como ele é o presidente, todo mundo pensou, será que ele não vai engavetar a denúncia contra ele? Bom, após a leitura do documento, o processo caminhará conforme determina o Código de Ética e Decoro Parlamentar, uma vez que o representado ocupa o posto mais alto da mesa. O vice-presidente assumirá o cargo no andamento do processo, que não contará com a participação de Mário Hosokawa, mantendo a lisura e a isonomia dos trabalhos realizados nesta Casa de Leis. Então, quando o processo estiver tramitando lá, o Mário Hosokawa deixa o cargo e assume o vice-presidente, que é o Mário Verri, tá? Durante o julgamento desse caso. Essa é a nota da Câmara Municipal. E é um posicionamento importante esse da Câmara, porque estava todo mundo imaginando justamente isso. Será que o presidente não vai engavetar o dele? Porque o da Crislauer eles botaram para seguir. Mas e o dele? Será que ele não vai engavetar? A nota diz que não, que vai seguir o trâmite normal do processo. O próprio presidente não quis dar entrevista, Juliano. E ele emitiu uma nota à imprensa, diz que só vai se manifestar através da nota oficial. Essa é a nota do Mário Hosokawa. Diz lá, nota à imprensa. Em relação ao pedido de cassação do meu mandato, aí quem está dizendo é o Mário Hosokawa, pelo Partido Novo, informo que o processo é sigiloso, o que me impede de comentar o caso. Não é. Se ele quisesse, ele falava, mas estava com cara de poucos amigos hoje. Ele diz, darei declarações públicas no momento oportuno. Ademais, estou tranquilo e convicto de que o processo referido não se trata de quebra de decoro parlamentar nem de improbidade administrativa, tendo o caso ocorrido
há 25 anos. Então aí... Diz que o caso aconteceu. Então, aí a gente percebe o seguinte, que ele está falando do caso Do Paulic. do Paulic. O presidente não mencionou na nota a acusação de que ele usou uma advogada da Câmara para defender ele em assuntos pessoais particulares. Ele não deu detalhes sobre isso. Ele não entrou nesse ponto da denúncia. E é isso que a gente aguarda o momento oportuno, então, o presidente. A equipe Pinga Fogo foi a primeira a divulgar esse protocolo do Partido Novo ontem à tarde, através do portal pingafogo.com.br. Inclusive, é a matéria mais acessada das últimas horas lá no nosso portal. E ontem à tarde eu já mantive contato com a assessoria do vereador Mário Rossocal, eles não quiseram se pronunciar. Só agora de manhã que eles decidiram falar a respeito do assunto através dessas notas que nós divulgamos agora. O presidente não estava com cara de bons amigos e os bastidores da Câmara hoje estavam fervendo. Era patotinha de vereador conversando ali, o outro cochichando cá, o presidente conversando com um, conversando com o outro, porque aí encurralaram o Rossocal, Julián. Encurralaram. O Rossocal estava feliz, porque a possibilidade de caçar a Cris Lauer. Só que aí ele fisgou a mesma isca dela. Se vão caçar porque ela usou um advogado assessor dela para defender causa particular, tem que cortar a cabeça do presidente também, porque ele fez a mesma coisa, incorreu no mesmo erro, Julián. Ou os dois ou nenhum. É isso. Você viu? Se a gente tirar a Cris, vamos ter que tirar o senhor também. O senhor não prefere permanecer e ela também fica? E faz de conta que nada está acontecendo em Maringá, porque na Câmara não acontece quase nada mesmo. Então, que nada está acontecendo, eu acho que é isso que vai acontecer, viu, Márcio? Vai ficar todo mundo ali, ó, pianinho, quietinho, deixa abaixo, vamos disputar as eleições, vamos ver o que vai dar, deixa ela e deixa eu quieto por aqui também, viu? Eu acho que foi um recado importante para o Rossocal, que assim, a Câmara não é sua, presidente Mário Rossocal. O senhor está de passagem ali. Aliás, a passagem dele está durando muito, né? Mas, enfim, tá sete mandatos consecutivos. Mas tá bom. Ele não foi plantado lá, ele foi colocado pelo povo. Então, se ele está lá, é a escolha do povo. Ponto. Isso precisa ser respeitado. Mas a Câmara não é dele. Ele não é o dono da Câmara. Ele não pode dizer, eu vou caçar a Cris e caçar o Biazon e pronto. Porque tudo caminhava para isso. Agora ele levou uma bordoada na testa, que até abriu o olho o japonês. Opa, pera um pouquinho. Tem alguma coisa acontecendo. Então, acho que foi um recado para o Mário Rossocal. Posso falar o que eu acho? Não vai dar nada, é tudo perda de tempo, encheção de saco, sabe? Essas coisas aí. É um para provocar o outro. Mas que tinha nego coçando a cabeça hoje lá na Câmara, tinha. E a hora que eu entrei lá com o Nininho, Juliano, eu até achei que eu tinha pisado na caca, porque eu ia para um lado, todo mundo olhava. Eu ia para o outro, todo mundo olhava. Falei, meu Deus, será que eu tô fedendo? Porque tá todo mundo preocupado com a gente. Te vai para um lado, todo mundo vai assim. Vai para lá. Eu tive que agarrar, conversar com um homem lá, que eu nem sei quem era, que puxou o assunto. Né, Nininho? Aí nós fomos conversando. Tá todo mundo olhando para mim, Juliano? Eu fico encabulado. Quem não deve, não teme. Se a turma tá olhando, tô aí... O que será que esses caras estão vindo aqui agora? Esse gordinho tá aqui. Esse gordinho tá vindo aqui, não tem sargadinho pra ele. Por que ele tá vindo aqui? Alguma outra coisa tem. Também acho que não vai dar em nada, mas já dá uma freada em algumas ações. Presidente Mário Rossocal, eu falei, nós não somos amigos, eu conheço ele, já conversei várias vezes com ele, respeito ele como pessoa, nossas críticas aqui é quanto à função dele de vereador e presidente da Câmara, viu? Rossocal, eu não vou falar 70%, mas vamos falar 50%, vamos colocar no meio a meio, viu? De pessoas que o senhor acha que está torcendo pelo senhor, não está, hein? Tem gente do seu lado torcendo para o senhor se estrepar nessas próximas eleições ou até mesmo ser caçado. Tem. Quando essa notícia saiu no site do Grupo Pinga Fogo, rapaz, não demorou muito, Márcio, para mim receber algumas mensagens e até algumas ligações. Aí a turma liga pelo Zap, né? Porque daí não fica gravado, Márcio. Rapaz...
Seria bom, hein? Ué, todo mundo tá junto com o Rossocalha. Não. Deixa. A coisa não tá boa pro lado dele não, viu, Marcos? Os bastidores, o bicho tá pegando, viu? O presidente tá preocupado. Tá preocupado com esse caso. Ele tá preocupado com o caso Paulic, tá? Porque o caso tá andando ainda. Tem gente que nem sabe, mas o caso tá andando. E agora essa denúncia também aí. Porque é muito simples, né, ô Juliano? Você sabe, por exemplo, como descobrir o nome do advogado que está defendendo. É muito simples. Você vai lá no ProJude, que é o Sistema Tribunal de Justiça, procura pelo nome dele lá. Mário Massal Rossocalha. Vê os processos que tem. Quem são advogado? Fulana de tal. Vai no Transparência da Câmara. Quem é advogada? Achou, é a mesma. Então não é um negócio muito difícil de você perceber que o cara também cometeu erro. E aí fica... E agora? A gente caça a Cris Laura, que é bocuda ou não? Ou a gente deixa quieta, deixa ela desse jeito? Os vereadores estão numa sinuca de bico. Porque o Rossocalha é o seguinte, a comissão analisa o caso. Aí a comissão coloca para o plenário. A nossa opinião é essa. E o plenário vota. Caça ela ou não? E agora, se caçarem ela, vão ter que caçar ele. Porque se é a mesma coisa. Então... O problema é que a maioria da Câmara joga junto com ele, né? Não, mas aí a questão também Quer dizer, estavam jogando. Porque agora eu não sei se joga tão junto mais. Mas o problema, Juliano, é que nesse caso não tem como jogar. Porque nesse caso a votação é aberta. Então, a população... E nós estamos na véspera da eleição. Como é que você vai explicar para a população? Ah, não, eu condenei ela porque ela é chata, mas eu absolvi o outro que é meu amigão. Então... Nesse momento, a costura política é ruim. Não dá para fazer nesse momento. Então, tudo vai acabar em pizza. Ou, como disseram aqui, em pizza de sushi. Esse povo é criativo também, hein, Juliano? 12:23.